gente tem o que colher, para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado de viver. Faz tua nova casa na varanda do velho chão, convida o teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Paz, graça e bem a todos. Sejam bem-vindos a Ponto Bereia, sejam bem-vindos a mais uma mensagem da série Direção. E eu, sem mais demoras, eu peço que se abra a sua Bíblia em Atos capítulo 2. E depois a gente vai se habituando, e conversando um pouco mais. Atos capítulo 2, verso 40. Dois textos iremos ler hoje. Primeiro, Atos capítulo 2, verso 40, e depois Atos 6, de 1 a 7. Perdão, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 2, 40, primeiro texto. Pedro continuou a pregar, advertindo com insistência a seus ouvintes: salvem-se desta geração corrompida. E os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Agora vamos para Atos capítulo 6, 4 capítulos depois, e nós iremos ler os 10 primeiros versículos. Atos capítulo 6, de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios e descontentamentos. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica, dizendo que as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: olha, nós os apóstolos devemos nos dedicar a duas coisas: ao ensino da palavra e à oração, e não à distribuição de alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito e de sabedoria, e nós os encarregaremos deste serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, mas também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau de Antioquia. 7 homens gregos, que antes haviam se convertido ao judaísmo. Estes 7 nomes foram apresentados aos apóstolos, que oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a mensagem de Deus começou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais diante do povo. Um dia, porém, alguns homens da chamada Sinagoga dos Escravos Libertos começaram a discutir com Estevão. Eles eram judeus da cidade de Cirene, de Alexandria, da província de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Estevão falava. Essa é a palavra do Senhor. Queridos, esse ano nós começamos algo novo aqui na igreja. Todo início de ano nós iremos experimentar uma nova série chamada Direção, o estado da igreja. E esse ano nós começamos com essa nova tradição, por assim dizer. As mensagens que vão ser pregadas nessa série Direção, o estado da igreja, elas vão variar. Às vezes elas irão falar e tratar a respeito do estado nacional, da igreja do Brasil, porque nós fazemos parte da igreja no Brasil.
Mas às vezes nós iremos falar a respeito do que tem acontecido na igreja como um todo. Afinal de contas, existem moveres de Deus em outras partes do mundo, em outras igrejas, através da vida de outros irmãos. E muitas vezes também nós iremos falar a respeito da nossa congregação. O que está rolando aqui? O que está rolando na nossa igreja local? O que afeta a nossa vida como igreja? E a de 2025, a série Direção para 2025, nós iremos falar a respeito de algo que nós estamos vivendo aqui na nossa igreja, aqui na Ponto Bereia, né? E especialmente em 2025 nós iremos falar sobre hospitalidade, nós iremos falar sobre unidade, sobre perseverança, nós iremos falar a respeito da vida comunitária da igreja e como isso é essencial para os cristãos. Por que nós iremos falar a respeito disso? Porque, queridos, você vive em uma cidade chamada São Luís do Maranhão, que é uma cidade extremamente individualista, é uma cidade que tem muitos problemas, e as soluções que estão sendo apresentadas para esses problemas não serão soluções que de fato irão resolver os problemas. Então nós precisamos de soluções melhores. E o Evangelho é essa solução melhor. Só que dentro do Evangelho existe algo chamado hospitalidade. E na nossa sociedade extremamente individualista, Deus quer que nós, enquanto igreja, restauremos e experimentemos novamente o poder da hospitalidade bíblica. Além disso, enquanto nós somos hospedeiros da graça de Deus, Deus abençoa a nossa igreja. Deus quer que nós deixemos de reclamar, e Deus quer que nós nos arrependamos de uma atitude de murmuração. E aí você pode dizer: pastor, isso não é para mim, hospitalidade não é para mim, hospitalidade não tem a ver comigo. Então o que você está dizendo na verdade é que o cristianismo não tem a ver com você, porque a fé cristã é uma fé essencialmente hospitaleira, relacional, misericordiosa, afetuosa. Então Deus quer que nós já comecemos o ano de 2025 olhando para um alvo um tanto quanto esquecido entre os crentes modernos, que é a hospitalidade e a caridade cristã. Existe um poder grande na caridade cristã, existe um grande poder na hospitalidade, e é sobre isso que nós iremos falar hoje. Então nós lemos essas duas passagens a respeito do crescimento da igreja de Jesus em Jerusalém e de como isso causou problemas. E depois que esses problemas estavam causados, nós lemos também no capítulo 6 como é que esses problemas foram resolvidos. Então nós iremos falar 2 pontos hoje. Em primeiro lugar, a importância e o desconforto certo do crescimento. E em segundo lugar, a hospitalidade e o poder de Estevão. Em primeiro lugar, a importância e o desconforto certo do crescimento. Em segundo lugar, a hospitalidade de Estevão e o poder de Estevão. Então vamos lá. Em primeiro lugar, a importância e o desconforto certo do crescimento. Queridos, 2 coisas que nós podemos ter certeza. Em primeiro lugar, que quando nós crescemos, haverão problemas a serem resolvidos que nascerão do crescimento da igreja. Toda igreja que cresce enfrenta grandes problemas. Afinal de contas, uma igreja crescendo significa mais pessoas convivendo, e quando pessoas começam a conviver, começam os problemas. Mas além disso, nós precisamos entender que esse crescimento ele é necessário, porque a igreja de Jesus é necessário o crescimento. Então essas são as 2 certezas uma das 2 certezas principais que nós podemos ter a respeito da igreja, ou a respeito de qualquer organização. Toda vez que aumenta o número de pessoas, vai aumentar o número de problemas. Afinal de contas, onde tem pessoas, tem problemas. No entanto, esse desconforto do crescimento, ele é necessário, e nós precisamos aprender a lidar com ele. Agora imagine o caos. Que caos, pastor? Imagine só, você prega uma mensagem e o Espírito Santo usa você de uma forma tão poderosa que 3.000 pessoas se convertem do dia para a noite, literalmente. Imagine o caos do crescimento explosivo da igreja primitiva, começando no dia do Pentecostes, 3.000 almas para o reino de Deus em um único dia, Atos 2:41. E logo depois, no capítulo 4, mais 5.000 pessoas foram salvas por Jesus.
Detalhe, no capítulo 2, essas 3.000 pessoas que se converteram foram batizadas. Esse crescimento rápido, muito embora fosse um testemunho do poder de Deus, ou seja, Deus está agindo, a igreja está crescendo, pessoas estão aceitando Jesus, seria o sonho para qualquer pastor, para qualquer liderança e para qualquer igreja. No entanto, esse crescimento gerou desafios logísticos e organizacionais. Se eu chegasse para qualquer um de vocês e dissesse assim: eu quero que você organize um batismo de 3.000 pessoas em um dia, você ia desmaiar. Se você não desmaiasse na hora que eu falasse para você, você ia desmaiar na hora que você estivesse organizando. Imagine só aqueles 12 apóstolos, não existia estrutura administrativa, organizacional na igreja. Aqueles 12 apóstolos, a partir da pregação poderosa de Pedro, tiveram que organizar em um único dia um batismo de 3.000 pessoas. Imagine o pesadelo logístico que é organizar um batismo de 3.000 pessoas em um dia. Para todos vocês que já de alguma forma participaram de um evento, estiveram na organização de um evento, meus irmãos, é uma empresa que tem que dar certo em um dia. Os fornecedores têm que dar certo em um dia. Tudo tem que estar no seu devido lugar naquele dia. Agora imagine um evento em que você precisa organizar 3.000 pessoas das mais diversas idades, dos mais diversos contextos, morando em cantos diferentes da cidade. Imagine o pesadelo logístico que era isso. E além disso, existe um dado a respeito da cidade de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade turística, quase turística por assim dizer. Não era uma cidade que tinha um número populacional constante ao longo do ano. Os moradores de Jerusalém, eles variavam ao longo do ano. Então você tem aqui no Brasil algo parecido. Você tem cidades que são cidades estudantis, onde as pessoas vão para estudar. E quando os estudantes não estão na cidade, a cidade fica vazia. Amém? Todos estão comigo? E existem cidades que são cidades turísticas. Em períodos que não são períodos de turismo, essas cidades ficam vazias. E existem cidades como a nossa que tem um número fixo de pessoas. Jerusalém era aquele tipo de cidade que somente em determinados períodos do ano as pessoas iam para lá. Acontece, queridos, que em um dia 3.000 pessoas foram salvas e muitas delas não voltaram para casa. Agora imagine se São Luís do Maranhão recebesse, digamos, 500.000 pessoas que vieram visitar, Deus salvou todas elas e elas não voltaram para casa. Adivinha só onde elas iriam dormir? Na casa da Bruna, na casa da Cris, na casa da Noêmia, na casa do Wilson. E aí vocês tinham que se virar. Ou vocês iriam deixar os irmãos de vocês, por quem Jesus morreu, na rua. Queridos, imagine o pesadelo logístico para organizar toda essa situação. Sabedoria de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Quantos querem ouvir a voz de Deus nessa noite? Digam amém. Todo e qualquer crescimento, especialmente aqueles que envolvem pessoas, além de bênçãos, vão trazer problemas. Pessoas são bênçãos, sim, são, mas pessoas também são problemas. Vocês lembram da igreja de Corinto? A igreja de Corinto, talvez em toda a narrativa bíblica, não houve uma igreja mais poderosa em dons e talentos do que a igreja de Corinto. E ao mesmo tempo, não houve, na história da narrativa bíblica, uma igreja tão problemática também. Era uma igreja cheia de dons e talentos, e ao mesmo tempo cheia de problemas. Onde tem pessoas, especialmente onde tem pessoas talentosas, vocês já participaram de um projeto onde tem muitas pessoas talentosas, muito boas no que fazem? Vocês já tentaram conciliar o talento de todas elas? Geralmente não dá muito certo. E por isso, você precisa resolver esse problema. E como é que eles resolvem esse problema? Em Atos 6, você tem a resolução do problema. Mas antes da resolução do problema, você tem as murmurações. Porque onde tem pessoas, vai ter reclamação. Agora, isso não quer dizer que isso seja uma coisa boa. As viúvas judias, de língua grega, então você tinha as judias, as discípulas judias, viúvas que falavam aramaico, que moravam ali na Judéia, e você tinha as viúvas que vinham de outras partes do mundo para adorar em Jerusalém, que falavam grego, porque não tinham nascido na Judéia. Elas eram as judias da dispersão. Então, essas viúvas judias que não falavam aramaico, mas que falavam grego, elas se sentiram abandonadas. Por quê? Porque a provisão e o alimento não estava chegando à casa delas.
Afinal de contas, você tem 3.000 pessoas em Atos capítulo 2, mais 5.000 pessoas em Atos capítulo 4, e você tem só 12 pessoas para organizar toda essa bagunça. É claro que alguém vai ficar sem receber a sua comida, sim ou não? É claro que alguém vai ficar sem receber a sua comida. Então, o que os apóstolos têm de fazer? Os apóstolos ouvem aquela reclamação, e diante desse dilema, eles tomam duas decisões cruciais. Em primeiro lugar, eles se recusaram a abandonar o ministério da oração e o ministério da palavra. E aí eu pergunto para vocês, eles acertaram ou eles erraram? Eles acertaram, né? Pergunto para vocês, meus irmãos, eu, pastor Rick, eu tenho que supervisionar a obra nessa igreja? É o meu trabalho supervisionar a obra? Qual é o meu trabalho aqui na igreja, meus irmãos? Cuidar de vocês, né? Vocês estão precisando de um aconselhamento, vocês estão precisando de oração, vocês estão precisando de intercessão, vocês estão precisando de direção espiritual. Eu não teria que fiscalizar a obra, eu não teria que fazer a gestão das cestas básicas. Esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é ministério da palavra e a oração. Esse é o meu trabalho. E aí, o que a gente faz quando a gente não pode mais fazer aquilo que a gente estava fazendo? A gente tem que levantar os voluntários, a gente tem que trazer o staff, a gente tem que agregar pessoas para servir aos outros. Agora, por que eles não abandonaram o ministério da oração e o ministério da palavra? Porque o ministério da oração e o ministério da palavra foi justamente o que fez a igreja crescer. Os apóstolos não poderiam abandonar aquela estratégia que fazia a igreja crescer. A oração e a pregação era o que estava fazendo Deus abençoar. A oração e a pregação era o que estava fazendo a igreja crescer. Como é que a gente vai abandonar aquilo que está fazendo a igreja crescer? Logo, nós precisamos de outras soluções. E a segunda solução que eles deram, além de não abandonar o ministério da oração e da palavra, foi delegar responsabilidades. Os apóstolos delegaram as responsabilidades e eles escolheram 7 diáconos para resolver o problema. Em Atos capítulo 6, versículo 3. Esses homens, eles tinham nomes gregos, era Nicanor, Prócoro, Estevão, Filipe. Todos esses nomes são nomes gregos. E eles, os apóstolos, delegaram a esses diáconos as responsabilidades no ministério. E eles disseram assim: olha, não é justo que nós abandonemos o ministério da oração e da palavra para servir às mesas. Então vocês vão fazer isso para nós. Agora, entre os diáconos escolhidos, 2 nomes se destacam: Estevão e Filipe, que mais tarde se tornariam pregadores poderosos. Agora, qual era o emprego de Estevão e qual era o emprego de Filipe? Hospitalidade. O trabalho de Estevão e o trabalho de Filipe, 2 dos maiores pregadores, 2 dos pregadores mais poderosos que teve na narrativa bíblica, era servir às mesas. O trabalho deles era o trabalho de garçom, basicamente. O papel deles era literalmente distribuir os alimentos e cuidar das viúvas. Então muitos podem pensar, então como é que eles se tornaram tão poderosos? Afinal de contas, o trabalho deles era só servir às mesas. O trabalho deles era só entregar o alimento para as viúvas. E aqui tem uma sabedoria de Deus para a tua vida. As tarefas aparentemente humildes preparam você para os ministérios e missões maiores. As tarefas aparentemente mais humildes preparam você para os ministérios e missões maiores. A igreja primitiva cresceu apesar do caos. A igreja primitiva cresceu apesar dos conflitos. Imagina só uma igreja de 7.000 membros, sem nenhuma organização administrativa, sem nenhuma organização administrativa, sem nenhuma organização formal. Eles não tinham CNPJ, simplesmente o mover de Deus soprou e 7.000 pessoas começaram a frequentar aquela igreja. Obviamente que os problemas iriam acontecer. Obviamente que os problemas iriam surgir, porque onde há pessoas existem problemas. Agora, Deus levanta aqueles diáconos, cujo trabalho era simplesmente dar alimento para as viúvas. E a partir desse trabalho, Deus levanta 2 principais, Estevão e Filipe, e eles se tornam pregadores poderosos, muito embora o trabalho deles fosse dar alimento para as viúvas. Vocês percebem a correlação?
A igreja primitiva então cresce apesar do caos, apesar dos conflitos e apesar da oposição. E o que isso nos ensina? Queridos, a obra de Deus é imparável. Mesmo quando nós enfrentamos a desorganização, problemas internos podem até acontecer, perseguições externas, como eles estavam enfrentando, também podem acontecer, mas aqui outra sabedoria de Deus para a tua vida: o crescimento, seja pessoal, o crescimento, seja comunitário, muitas vezes vem acompanhado de desafios, mas esses desafios são oportunidades para Deus demonstrar a sua glória e o seu poder, e para que eu e você cresçamos em fé. Eu tenho certeza que depois que 7.000 pessoas se converteram na igreja de Jerusalém, os apóstolos oraram mais, sim ou não? Se na nossa igreja chegassem, 500 pessoas, meu irmão, eu não ia mais comer, eu ia só orar. Eu não ia mais comer, eu não ia ter cabeça para comer, eu ia só orar. Só orar, só orar. Eu ia me enclausurar, ficar uma semana orando. Ligava para a Cris, ligava para o Veloso, para o pessoal do conselho: resolvam isso aí, eu preciso orar, preciso pedir direção para Deus, o que eu vou fazer? E muitas vezes é isso que Deus faz na tua vida. Deus coloca responsabilidades, Deus coloca pessoas que você não estava esperando. Vocês lembram do domingo passado? Como é que Jesus se apresenta para nós? É uma interrupção, é um inconveniente, é Jesus, meus irmãos. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas além disso, mas além disso, além da importância e do desconforto do crescimento, então eu quero dizer para você que crescer é importante e crescer é desconfortável. Antes de eu passar para o próximo ponto, eu só quero fazer um adendo. Quando a igreja começa pequena, a nossa igreja começou com 30 pessoas, hoje nós somos aproximadamente 100 membros, uns 120 congregados. A igreja aqui está quase cheia e um monte de gente faltou hoje da igreja. Então a igreja está crescendo, é isso que eu estou querendo dizer. Quando a igreja começa pequena, tem muitas coisas que são muito gostosas, né? A questão da comunhão, a questão daquele clima de início, aquela coisa maravilhosa de estar todo mundo cooperando, todo mundo ajudando um ao outro. Mas isso, irmãos, eu quero dizer para vocês, e quando isso acabar, você pode se sentir um pouco desconfortável, porque a igreja está crescendo. Quando nós crescemos, né, não é tão confortável assim. Mas eu quero dizer para você que Deus quer que isso seja natural. E mesmo que seja desconfortável, essa é a vontade de Deus. Então eu quero desafiar você a pensar no crescimento de uma forma diferente. Porque muito embora você possa sentir as dores do crescimento, esse crescimento é necessário. E sem essa dor do crescimento, Deus não cumpre o seu propósito em nós de forma plena. Amém? Mas esse crescimento não somente é desconfortável e necessário, mas eu quero dar um outro exemplo para vocês, que é especificamente o exemplo do irmão Estevão. O exemplo do irmão Estevão. A hospitalidade e o poder de Estevão. Eu quero apresentar para vocês Estevão, o garçom das viúvas, que mudou o mundo. Estevão, o garçom das viúvas, que mudou o mundo. Estevão foi escolhido por quem? Pelos apóstolos, a partir da direção do Espírito Santo. E Estevão foi escolhido para uma missão muito específica, a missão de diácono. E a missão de Estevão enquanto diácono era literalmente servir as viúvas, dar comida para as viúvas, entregar as cestas básicas das viúvas, ajudar as viúvas, ouvir as viúvas, dar qualquer assistência material que as viúvas da igreja estavam precisando. Esse é um papel que muitos podem considerar pequeno. Esse é um papel que talvez muitos pastores de hoje em dia considerariam não tão importante, mas aqui está a lição. Deus não mede o impacto pelo seu cargo. Deus não mede o seu impacto pela sua função, mas pela sua fidelidade. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: você tem sido fiel no pouco que Deus te deu? Estevão era literalmente o garçom das viúvas. Ele era literalmente o garçom das viúvas.
Você é garçom de quem? Você é garçom de quem? Você serve quem? Você assiste materialmente quem? Você assiste espiritual e ministerialmente quem? De quem que você é garçom? Estevão, muito embora fosse o garçom das viúvas, está entre os cristãos mais influentes da história, sim ou não? Por quê? Porque ele cumpriu a sua missão com fidelidade. O impacto não é medido pelo seu cargo e pela sua função. Quantos de vocês já ouviram falar do apóstolo Bartolomeu? Poucas pessoas, mas você certamente já ouviu falar de Estevão. Estevão não era apóstolo, Bartolomeu era. Mas Estevão era o garçom das viúvas, e ele foi certamente um dos pregadores mais poderosos, junto com Paulo, junto com Pedro. Agora tem um detalhe: Estevão só teve 2 capítulos, para você ver o tanto de poder que ele tinha. Enquanto que Paulo dedicava cartas e cartas, enquanto que Pedro dedicava cartas e cartas, e outros pregadores, o próprio Jesus, capítulos e capítulos, Estevão só teve 2 capítulos, e ele era o garçom das viúvas, e ele era extremamente importante. E Estevão foi aquele que primeiro entendeu como é que Deus operava. Estevão foi aquele que primeiro entendeu como é que o reino de Deus havia chegado e como o reino de Deus se manifestaria. E ele era o cara hospitaleiro que servia as viúvas. Você percebe onde eu quero chegar? Você percebe o poder que pode haver num ato de serviço? Você percebe o poder que pode haver em você abrir a casa para alguém, em você servir a mesa de alguém? É isso que Deus está buscando. Estevão teve apenas 2 capítulos. Ele foi um dos primeiros a entender o que estava acontecendo e quais eram as características da nova aliança. E os inimigos da igreja não conseguiam desmentir Estevão, muito embora ele fosse apenas o garçom das viúvas. Dizem as escrituras que os inimigos da igreja não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que Estevão falava. Atos 6, capítulo 10. Agora eu pergunto para vocês: você já conheceu uma pessoa muito inteligente que não é crente? Como é que ela se comporta quando alguém desmente ela? Ela fica muito zangada, ela fica muito violenta. E eles trouxeram então falsas testemunhas contra Estevão e o apedrejaram. O garçom Estevão, com a sua simplicidade, enfrentou e desmontou uma elite religiosa e revelou as suas falhas, inclusive de quem? Inclusive do apóstolo Paulo. Vocês lembram do que dizem as escrituras? Quando Estevão é apedrejado, quem está servindo como testemunha? O próprio apóstolo Paulo. Enquanto Estevão era apedrejado, enquanto aquele garçom de viúvas era apedrejado, enquanto aquele garçom de viúvas era usado poderosamente por Deus, Paulo testemunhava tudo. Atos 7,58. Paulo, que naquela época era Saulo, e esse nome é apenas o mesmo nome, só que Saulo é a versão grega e Saulo é a versão hebraica e Paulo é a versão romana, mas é o mesmo nome. Saulo de Tarso segurava as capas daqueles que lançavam a pedra, as pedras contra Estevão. Paulo testemunhava tudo. Saulo era um homem brilhante, zeloso e arrogante, mas ele sabia que ele poderia até matar o garçom das viúvas, mas ele não conseguiria ganhar no argumento. Em outras palavras, queridos, Deus através da sua providência, usou a mensagem do garçom Estevão para plantar a semente que floresceria quando Saulo encontrasse a Jesus. E quando Saulo encontrou a Jesus, a partir do trabalho de Estevão, o que aconteceu? O mundo foi transformado, o mundo foi mudado. O mundo como nós o conhecemos nunca mais foi o mesmo. Deus usa Estevão para plantar uma semente, colocar uma pulga atrás da orelha de Paulo, para que essa mensagem pegasse Paulo, e quando Paulo encontrasse Jesus, aquele bastão que Estevão jogou no chão quando foi morto, quem pegou esse bastão foi Paulo, e ele continua a corrida. Estevão correu a sua corrida em uma única volta, mas primeiro ele foi o primeiro que entendeu, melhor dizendo, o que era o evangelho de Deus para todos aqueles que crescem. Estevão proclamou que o evangelho não era para Jerusalém, e ele vai dizer para os seus conterrâneos: olha, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas.
Deus não habita no meio desse sistema religioso, e o sistema religioso daqueles homens era muito lucrativo e extremamente enganoso. Eles se locupletavam, eles usavam as pessoas mais pobres, e eles tiravam dinheiro das pessoas mais pobres, mentiam para as pessoas mais pobres, e mantinham o seu império de mordomias e privilégios a partir da mentira da fé. E então Estevão, o garçom das viúvas, usando da sua hospitalidade, prega no poder do Espírito e diz para aquelas pessoas que Deus não habita no templo feito por elas. Estevão foi o primeiro que entendeu o que estava acontecendo. Estevão foi o primeiro que entendeu o que era o reino de Deus e o que era o evangelho de Jesus. Estevão proclama que o evangelho não era apenas para Jerusalém, não era apenas para os judeus, mas era para todas as nações, inclusive para o pessoal da Ponto Bereia. Louvado seja o seu santo nome. A mensagem de Estevão era de que a graça de Deus era para todas as pessoas, sem distinção de raça, cor, sexo ou história. Estevão diz que Deus se apresenta para o pai Abraão, e todos nós somos filhos do pai Abraão pela fé, louvado seja Deus. Mas Deus se apresenta ao pai Abraão não em Jerusalém, mas na Mesopotâmia. O que Deus estava fazendo na Mesopotâmia? Estevão vai dizer, além disso, que Deus se apresenta a José no Egito. O que Deus estava fazendo no Egito? Além disso, Estevão vai dizer que Deus se apresenta a Moisés, não em Jerusalém, mas em Midian. O que Deus estava fazendo em Midian? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus habita no serviço das viúvas. Amém? Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em Jerusalém. Deus não habita em São Luís. Deus não habita nesse templo. Deus habita na nossa comunhão. Deus habita na nossa fraternidade. Deus habita quando nós nos reunimos em seu nome para adorar. Deus habita quando sentamos à sua mesa para experimentar da hospitalidade divina. Aí Deus habita. Toda vez que você chama alguém para sua casa, ou você vai visitar alguém, toda vez que você desprende algum custo para servir uma pessoa que está em necessidade, toda vez que você dá uma doação financeira, toda vez que você dá dízimo e oferta, toda vez que você serve alguém de alguma forma, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas em qualquer um desses atos feitos em seu nome, Deus habita. Então Estevão, ao morrer, passa o seu bastão para o apóstolo Paulo, e Paulo muda o curso da história. Agora, a sabedoria de Deus para a tua vida nessa noite. Deus pode te usar para impactar gerações, mesmo que você não veja os frutos no seu tempo de vida. A pergunta que eu faço é: você está disposto a correr essa corrida, mesmo que breve? A breve vida de Estevão não foi cortada antes do tempo. Pelo contrário, Deus, em sua providência, fez com que Estevão cumprisse perfeitamente o propósito dele. Estevão foi o primeiro a morrer pela fé em Cristo, literalmente. Depois os outros apóstolos morreram, com exceção do apóstolo João. Muitos outros discípulos morreram ao longo da história da humanidade. Todos nós somos diretamente impactados pela vida, pregação e ministério de Estevão. E ele era um simples servo, garçom das viúvas. Você é garçom de quem? Você é garçom de quem? Como é que você serve? Com seus dons e talentos. Como é que você serve com a sua contribuição financeira? Como é que você serve com o seu tempo? Quando você investe o tempo, você está investindo algo que você nunca mais vai ter de volta. O tempo que eu invisto na tua vida, o tempo que você investe na vida de alguém, você nunca mais vai ter esse tempo de volta. Às vezes são horas, às vezes são anos. O tempo que você hospeda alguém na tua casa. Vocês lembram da... Bota de novo aí o bumper, por favor, e depois tu volta. Só para eu ouvir essa letra do João Alexandre, que eu gosto muito. Eu gosto do violãozinho, né? Tipo um negócio meio brasileiro, uma brasilidade. Eu gosto disso. Se tiver áudio é melhor, né? Mas... pode voltar. O que faz uma igreja crescer? Pode tocar. Para que o pão que venha a ser por nós assado seja sinal traçado
na varanda do velho chão. Convida o teu irmão pra vir morar contigo. Planta paredes novas feitas para servir de lar e abrigo. Beleza. Que é a dica do pastor, né? Ouçam tudo do João Alexandre. Tudo. É tudo muito bom. Poesia, música brasileira, para quem gosta, vocês deveriam gostar. Quem não gosta está errado, tá? Mas ouçam as músicas do João Alexandre. Esse CD é muito bom, inclusive ele diz assim: convida o teu irmão para vir morar contigo. Isso é o reino de Deus se manifestando, irmãos. Inclusive eu estava falando com mamãe, porque eu cresci na minha vida, eu como filho de pastor, filho de pais envolvidos no ministério, era uma coisa super comum antigamente os pastores trazerem gente para dormir na casa, para morar na casa. Tipo, é a coisa mais comum do mundo. Tipo assim, vem morar na minha casa. Você está precisando de um abrigo, né? Eu lembro que tem um pastor da ICEB, o pastor Inácio. O pastor Inácio, por algum motivo, ouvi essa mensagem, um grande abraço. O pastor Inácio, ele era do Partido Comunista do Brasil. E ele era revolucionário. Ele era, na verdade, era do Partido da Causa Operária. E era um cara revolucionário. Ele pegava em armas. Ele era do braço armado da luta revolucionária. E aí um dia ele aceitou Jesus. Ele estava passando na frente da igreja da cidade Nova 5. E ele olhou meu pai pregando lá. Isso lá em 92, 93. Eu nem era nascido, eu acho. Aí ele olhou meu pai lá pregando desse tamanho. Aí ele falou assim... Ele foi incomodado, ele disse assim: eu vou entrar nessa igreja, eu vou ver o que esse pequeno burguês tem a falar a respeito do imperialismo norte-americano. Ele falou essas palavras, não estou brincando. Deixa eu ver o que esse pequeno burguês tem a dizer a respeito do imperialismo norte-americano. E aí quando ele entrou lá, Deus maravilhosamente o salvou. Aleluia. E aí ele saiu do braço da luta revolucionária e entrou no exército de Jesus, porque é isso que Jesus faz. E aí o que aconteceu? Ele não tinha mais para onde ir. Por quê? Porque ele aceitou Jesus. E quem aceita Jesus não tem mais lugar em outros exércitos. E aí teve uma confusão lá com a família dele, expulsaram ele de casa. E aí onde é que ele foi morar? Lá na casa do teu irmão que vem morar contigo. Lá na casa da mamãe e do papai. Aí ele ficou lá morando e tal. Depois ele arranjou alguma coisa. Resultado da história: hoje ele é pastor e advogado. Louvado seja o nome do Senhor. De um que não tinha para onde, não tinha mais lugar para morar, não tinha mais lugar para dormir, ficou 1 ano morando lá. Eu ainda não cheguei nesse nível, mas eu vou chegar. Mas eu já recebi lá na minha casa gente que estava fugindo de jurado de morte. Lorena, coitada, 22 anos, casou com 20, não estava esperando nada dessas coisas. Prometi coisas completamente diferentes para ela, né? E aí Lorena chegou: quem é essa pessoa? Eu falei: tem gente querendo matar ele, ele veio dormir aqui. Não estou brincando, isso aconteceu agora, nesse último ano. E é assim mesmo, irmãos. Chama o teu irmão para vir morar contigo. O impacto das nossas vidas não depende da duração da nossa vida, mas da nossa fidelidade ao plano de Deus. A vida de Estevão durou 2 capítulos na narrativa bíblica. E todos nós, todos os crentes em Jesus, os bilhões de crentes que já passaram na face da terra, todos eles foram impactados pela vida de Estevão, o garçom das viúvas. E qual era o trabalho dele? O trabalho de Estevão era literalmente ser hospitaleiro. O trabalho de Estevão era literalmente servir as mesas. O trabalho de Estevão era literalmente servir as massas. O trabalho de Estevão era literalmente abrir a sua vida e investir a sua vida em resgate de muitos. Agora, queridos, nós vivemos em uma sociedade em que o mundo nos ensina que só vale a pena investir tempo e energia se eu receber algo em troca. Eu já cansei de ir em viagem missionária, em que boa parte dos obreiros que foi para a viagem missionária ficava a viagem inteira tirando foto e colocando no Instagram. Eu lembro que eu fui para o Uruguai e tinha uma peça lá, tipo um cara figura. E ele foi lá, né?
família dele tinha dinheiro, ele foi lá para fazer missão no Uruguai. Fazer missão em um país secularizado e rico não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente pensa, não, você vai para um país rico e está tudo... Não, meus irmãos, é muito difícil. Inclusive com forte opressão maligna, demoníaca. Forte opressão maligna. Nós tivemos experiências terríveis lá. E aí tinha um bonito que ele passou a viagem toda do Uruguai turistando, botando foto no Instagram. E aí ele caminhava do dormitório dos homens para o refeitório, e aí ele postava uma selfie, falava, como eu sofro pelo Evangelho. Ele falava literalmente isso. E aí os organizadores do evento já estavam por aqui com ele. Diz assim, fulano, por que tu veio para cá? Ficava lá na tua cidade, mandava só o dinheiro para a gente. A gente só quer serviço, a gente recebe algo em troca. A gente só quer ir para uma viagem missionária, se alguém vai ver a gente dizer assim, olha como ele é missionário. É por isso que eu parei de ir numa determinada ação missionária que tinha aqui na cidade. Porque eu não aguentava ver aquilo. Não aguentava. Todo mundo fazendo um espetáculo da sua própria caridade. Deus não está no meio disso. Agora, nós temos uma contradição, porque nós queremos só o venha a nós, e o vosso reino nada. Nós queremos igrejas saudáveis, mas nós não damos remédio para a igreja servindo à mesa. Imagina só o trabalho de Estevão. Imagina o tanto de viúva doente, que não tinha filhos e nem mais marido, e que Estevão tinha que dar remédio. Imagine o tanto de pessoas necessitadas, vulneráveis, que Estevão tinha que servir. Às vezes queremos o poder de Estevão e a relevância de Estevão, queremos ser reconhecidos como mártires do Evangelho, mas não queremos dar o tempo para servir as mesas. Reclamamos que a igreja está desorganizada, mas não estamos dispostos a ajudar a servir na organização das mesas, sendo os garçons do povo de Deus, sendo hospitaleiros. Queremos o crescimento espiritual, queremos 2.000 almas, queremos 5.000 almas, queremos a cidade de São Luís redimida, mas nós não queremos nos submeter às dores que esse processo exige. A pergunta que eu faço para você nessa noite é: você está satisfeito, sinceramente, com a sua vida espiritual? Eu quero realmente fazer essa pergunta para você. Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Você está satisfeito com a sua vida de oração? Você está satisfeito, sei lá, financeiramente você está satisfeito? Você está satisfeito com o tanto de bênçãos que você tem recebido de Deus? Eu não estou satisfeito. Eu quero mais bênçãos de Deus. Eu quero orar mais, eu quero ler mais a Bíblia. Eu quero ter mais relacionamento com o Senhor. Eu quero abrir mais a minha casa. Eu falei semana passada, Lorena e eu estamos mudando de casa agora no final de fevereiro. Vamos para uma casa maior. E nós temos uma meta como família de recebermos mais as pessoas da igreja na nossa casa. Nós queremos trazer vocês para a nossa casa. Quem sabe aí você recebe um dia um convite, né? Ou vocês podem convidar a gente também, nos poupar o trabalho, não tem problema. Mas eu quero conviver com vocês, e vocês têm que querer conviver um com o outro. Vocês têm que abrir a vida de vocês. É inadmissível essa nova geração de jovens cristãos absolutamente individualizada. Não é assim que a banda toca no reino de Deus, meus irmãos. É por isso que está faltando algo. É por isso que está faltando algo. Sabe o que está faltando? Está faltando você servir uma mesa. Está faltando você ser hospitaleiro. Pastor, mas eu já sirvo a minha família. Maravilha. Mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Não é suficiente. A Bíblia não fala se Estevão tinha mulher e filhos, mas provavelmente ele tinha pai e mãe. Obviamente que Estevão servia a sua família, seu pai e sua mãe, mas ele também servia as viúvas. Obviamente que ele servia a sua casa, mas ele também servia as outras pessoas que estavam precisando. Será que realmente entendemos o que significa viver em comunidade, compartilhar o peso do ministério? E mais uma vez eu digo, existe um grande poder em servir as mesas de forma hospitaleira. Existe um grande poder em servir as mesas de forma hospitaleira. E nós temos que começar aqui na nossa igreja, antes de estendermos isso para fora. Então o que vocês vão fazer esse ano? Chama alguém para comer na tua casa. Amém? É difícil isso, gente. O que custa? Você não precisa fazer um jantar. Compra um pão de queijo no Mateus, aqueles que fazem na airfryer. Fiz isso muito esse ano. Dá certo. O que importa é a comunhão.
O que importa é o partir do pão. O que importa é o valor espiritual e o favor de Deus espiritual, a bênção de Deus. É isso que importa. Abre a tua casa, abre a tua vida e investe na vida de alguém. Faz algo que te custe algo, porque existe um grande poder em servir as mesas de forma hospitaleira. Hospitaleira. Agora, como é que nós podemos ter esse poder? Como é que nós podemos ter esse poder? Queridos, enquanto muitos vão para uma viagem missionária para postar no Instagram, enquanto os outros só querem cargos e títulos dentro da igreja, Jesus nos dá o maior exemplo do que significa ser grande. Na cruz do Calvário, sabe o que Jesus fez? Na cruz do Calvário, Jesus realiza o maior ato de hospitalidade que o universo já presenciou. E isso não foi ensinado nas sinagogas lotadas de admiradores ou de mestres da lei, mas Jesus exemplificou isso, não fazendo pelos seus amigos, mas entregando a sua vida pelos seus inimigos. Agora imagine o seguinte: Jesus morreu por aqueles que o odiavam, Jesus morreu por aqueles que zombavam dele, Jesus morreu por aqueles que o crucificaram, e Jesus morreu por você e por mim. Jesus não apenas lavou os pés, mas Jesus abriu a sua mesa para todos. Jesus não apenas recebeu os fortes, os poderosos da época, os publicanos e os fariseus, mas ele acolheu os fracos. Jesus não apenas chamou os limpos, mas ele chamou os impuros. Jesus não apenas reuniu os fiéis, mas ele veio atrás dos rebeldes. E agora, querido, sabe o que Jesus faz? Ele nos chama para a sua mesa. Sabe o que é isso? Hospitalidade. Jesus, vez após vez, dia após dia, nos chama para a sua mesa. E nós fazemos isso através de disciplinas espirituais, como a confissão. Toda vez que Jesus nos ordena que confessemos os nossos pecados, Ele está fazendo um convite hospitaleiro para que nós tenhamos comunhão constante com Ele, porque Ele não quer que nós estejamos fora da sua mesa. Aleluia. Agora, como é que nós aplicamos isso na nossa vida cotidiana? Se Jesus não quer que nós, pecadores, indignos, fiquemos fora da sua mesa, nós também, como imitadores de Jesus, queremos que os pecadores estejam também na nossa mesa. Eu quero que você se envolva esse ano com as dores da cidade. São Luís tem muitas dores, São Luís tem problemas muito feios, e Jesus vai chamar você para ter um impacto duradouro na vida dessas pessoas. E isso não começa lá fora, meus irmãos. Nós temos um sonho de ter a pastoral bereana. O que é a pastoral bereana? A pastoral bereana é um braço de ação social, é um braço de cestas básicas, brinquedos, roupas, capacitação. Isso é um sonho que eu tenho no meu coração, que é um sonho do pastor Naú, de quem todos vocês são legatários. Mas isso só vai se concretizar antes de se concretizar lá fora, quando se concretizar aqui dentro. Quando não tiver nenhuma família mais tendo necessidade de nada, quando não tiver nenhuma família mais isolada, quando não tiver nenhum casal de jovens mais arisco, quando não tiver mais nenhuma peça fora do seu lugar. Nós precisamos viver isso aqui dentro para depois estender isso lá para fora. E se você é uma pessoa que não abre a sua vida por algum motivo, você precisa se arrepender disso, em nome de Jesus. Porque não foi isso que Deus entendeu para nós. Deus quer que a nossa vida seja aberta. Deus quer que nossa vida seja vibrante, juntos uns com os outros. E essa é a mensagem que eu quero falar para você nessa noite, para refletir e praticar, rapidamente, para refletir e praticar. Crentes, cadê os crentes nessa noite? Vocês foram lembrados dos deveres de vocês. Quais são os deveres de vocês nessa noite? Serem hospitaleiros. Amém? Quem vai desembolsar esse ano aí para fazer um lanche, chamar os irmãos, ser hospitaleiro, em nome de Jesus. Pastor, não quero receber ninguém na minha casa. Faz um convite ali, bora num lanche barato ali. O dinheiro está curto, mas a gente pode comer um cachorro quente, a gente pode comer um hambúrguer juntos, para a gente botar o papo em dia, para eu saber como é que está a tua vida, meu irmão, minha irmã. É assim que mudamos o mundo, assim como Estevão mudou. A palavra de Deus nos exorta a sermos hospitaleiros, e não é opcional. Diga para a pessoa que está do seu lado, isso não é opcional. Isso não é opcional.
Em primeiro lugar, como é que nós fazemos isso? Sirva com humildade e fidelidade. Lembra que o impacto não está naquilo que fazemos, mas na fidelidade com a qual fazemos. E veja as grandes coisas que Deus faz através de pequenos atos. Veja as grandes coisas que Deus faz através de pequenos atos. Assim como Estevão, sirva às mesas. Assim como Estevão, seja hospitaleiro, acolha com generosidade, pratique o serviço e a caridade cristã na sua casa, igreja e comunidade. Lembre-se, quem quiser ser o maior, sirva. 2, pare de reclamar. Fale para a pessoa que está do seu lado: chega! Para de reclamar. Lembra lá na igreja de Jerusalém? A igreja cresceu tanto que as pessoas começaram a murmurar. Isto está claro no texto. O texto é literal quanto a isso. Qual é a solução para a murmuração? Serviço. Sabe por que muitos de vocês estão reclamando? Porque não servem as mesas. Sabe por que muitos de nós reclamamos? Porque não estamos servindo o suficiente. Meus irmãos, quando nós estamos ocupados servindo os outros, nós não temos tempo de reclamar. Quem diria, né? E Jesus está cobrando de nós esse comprometimento, porque somos uma igreja pactual. Assim como os apóstolos lidaram com os conflitos, delegando e fortalecendo o serviço, você também deve buscar soluções ao invés de reclamar. Pergunte a si mesmo nessa noite: será que eu tenho contribuído para a unidade da minha igreja, ou eu tenho apenas reclamado? Para de reclamar. E em terceiro lugar, busque a grandeza e se glorie apenas em Cristo Jesus e não nos títulos. Pouco importa se você é pastor, se você é mestre, se você é apóstolo, se você é querubim ou se você é semideus. Para Jesus isso pouco importa. O mundo valoriza status, mas Jesus nos chama à humildade. Louvado seja o seu santo nome. Jesus lavou os pés dos seus discípulos ao morrer na cruz, o maior ato de hospitalidade da história. Sejamos, portanto, como Ele, para servir, amar e perdoar. Não busque o reconhecimento humano, mas a aprovação de Deus, que vê o seu coração e recompensa a sua fidelidade. Quantos querem receber a recompensa de Deus aqui nessa noite? Agora, com os corações crentes, recebam a bênção de Deus. Amém? Aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria, ao único Deus sábio, sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todo sempre. E a igreja concorda em fé, dizendo: amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Semana que vem nós encerramos essa série. Mas todas as séries do ano serão guiadas nessa temática da hospitalidade. É inadmissível a igreja de Jesus Cristo não ser hospitaleira. Eu recebi um feedback de uma ovelha minha que foi visitar outra igreja e reclamou da falta de hospitalidade dessa igreja. É a primeira coisa que as pessoas notam: se a igreja é acolhedora ou se não é, se a igreja é hospitaleira ou não é. E ela disse assim: pastor, eu senti tanta saudade da minha igreja, porque na minha igreja tem aquele ministério maravilhoso chamado Berea Conexão, que são 2 times, o time do estacionamento e o time ali da recepção, e eles abraçam a gente, e eles amam a gente no momento que a gente chega, e eles não deixam a gente se sentir sozinho ou se sentir fora do corpo. E nessa igreja que eu fui, ninguém falou comigo. Outro exemplo de uma pessoa que foi se hospedar na minha casa esse ano, ele disse assim: olha, eu fui numa igreja que a pessoa que me levou não sentou junto comigo na hora do culto, ela que me levou para a igreja, e ela sentou do outro lado da igreja. Que isso, gente? É inadmissível a igreja de Jesus não ser hospitaleira. É inadmissível a igreja de Jesus não participar da vida um dos outros. E é por isso que nós queremos nos arrepender na presença de Deus. Antes de irmos para a mesa do Senhor, eu quero pedir que nós passemos agora
ao momento da confissão. Então eu peço que você fique de pé com reverência e oração na presença de Deus.